Oi, você já voou em uma cadeira de jardim? Então, se prepare para uma história bem legal que eu vou contar para vocês, que essa história é de um homem que voou em uma cadeira de jardim. Foi uma história que ocorreu em Los Angeles. Eu não consegui ver aqui o ano em que essa história ocorreu, mas foi em Los Angeles, né? É uma história verídica. Eu encontrei essa história em um livro que eu comecei a ler, né? Um livro que eu peguei emprestado de um amigo meu, né? Este livro, né? Este livro aqui. Comecei a ler e encontrei essa história aqui. Ela é bem legal. Esse homem, Larry, era um homem de 33 anos, caminhoneiro. Ele costumava chegar em sua casa todos os sábados. Quando ele chegava em casa, ele costumava ficar no seu quintal, sentado em sua cadeira de jardim, né, tomando sol e tomando cerveja. Todo sábado ele fazia praticamente a mesma coisa. E nesse fazer a mesma coisa, ele ficou entediado. Estava entediado e depois de já ter tomado umas três cervejas, 6 cervejas, ele teve uma ideia. Só que a ideia que ele teve foi essa, a seguinte, de sair voando nessa cadeira. O que ele fez? Foi comprar 45 balões meteorológicos de ar quente, inflou com gás hélio. O gás hélio ele é muito utilizado para encher balões, bexigas e também é muito usado em lançamento de foguetes, né? Aí ele fez isso, comprou os balões, inflou com gás, veio para casa. Seus vizinhos, como bons vizinhos, se ofereceram para ajudar ele. Certamente eles também acharam uma ideia, acho que meio louca, né? Sair voando em uma cadeira por aí. Aí tá certo. Ajudaram ele quando estava tudo pronto, né? Ele se equipou, todo empolgado, pegou uns sanduíches com pasta de amendoim, pegou mais 6 cervejas e também uma espingarda. Uau, uma espingarda. Pois é, a espingarda era para que, se ele voasse mais do que 30 metros, né? Ele estourava alguns balões e aí ele pudesse ir descer novamente, né? Aí ele se preparou. Quando estava pronto, ele despediu para seus vizinhos que soltassem, né, a cadeira. E aí ele saiu voando pela vizinhança, acenando para todo mundo, todo empolgado, todo feliz. Ele nunca tinha feito nada assim tão incrível, né? E aí foi voando, voando, foi subindo, subindo. Esse homem, né, ele chegou a uma altitude de 3.600 metros. Pois é, não saiu muito bem como ele havia planejado, né? De voar 30 metros, ele terminou aí que voando 3.600 metros, muito alto. Ele já estava agarrado assim em sua cadeira de tanto medo que aqui na história não entra muito em detalhes a questão de se ele mesmo chegou a comer esses sanduíches, tomar essas cervejas, a espingarda não se sabe para onde foi, mas que ele já estava assim muito que apavorado mesmo, agarrado em sua cadeira com medo de cair, porque ele já estava subindo muito, já estava muito alto. E aí, quando ele passou de um prédio lá, né, DC10DC, e alguém informou para um comandante aí de uma autoridade que viu alguém subindo, voando a essa altura toda. Acionaram os helicópteros para resgatar esse homem e conseguiram resgatar ele. Só que quando foi acionado os helicópteros,
que relataram ao comandante que esse homem estava voando a essa altura já toda, ele já estava empendurado nessa cadeira. Já imaginou? Já imaginou a aflição que esse homem já se encontrava? Pois é. Então resgataram ele, conseguiram trazer para baixo, para a terra, né? E tinham acionado também naves de resgate, tinha carro de polícia e tinha imprensa. Foi algo assim bem que movimentado, né? Conseguiu mesmo chamar a atenção, cara. A imprensa estava lá. A imprensa estava lá. Quando conseguiram resgatar ele, deram um microfone para ele e aí foram fazer uma entrevista com ele, né? Perguntaram para ele porque ele tinha feito isso, se ele tinha medo, se ele faria novamente, né? Quando perguntaram para ele assim, você teve medo? Ele disse, tive muito medo. E perguntaram para ele também, você faria isso novamente? E ele respondeu, não faria isso novamente. E perguntaram para ele assim, por que você fez isso? Aí ele disse que, né, que o ser humano, que na vida, né, que na vida deveria haver algo muito mais do que um senso de relaxamento, né? Que lá no íntimo, lá no fundo, no íntimo do ser humano, ele busca, né, pelo sentido da vida, né? Que o homem ele tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito na vida. Então, assim, que realmente nós, seres humanos, somos seres evolutivos, seres criativos. A gente, quando tá muito assim no monótono, não tá legal. A gente gosta de criar coisas, de inventar coisas. É chato ficar parado no mesmo lugar, sempre fazendo a mesma coisa, né? O ser humano gosta de novidade. E de fato, isso foi uma novidade. Para ser bem sincera, esse livro aqui eu até procurei, mas eu não vi o ano, né? O ano que foi feita essa história, em que isso ocorreu. E não tive um tempinho ainda assim para pesquisar mais a fundo o ano que ocorreu isso não, mas aqui no livro fala que foi realmente uma história verídica e eu achei muito interessante, porque eu não cheguei a ouvir falar desse homem que havia voado em uma cadeira de jardim assim não, com esses balões meteorológicos amarrados em uma cadeira. Mas uma coisa é certa, somos evolutivos, estamos o tempo todo se renovando, buscando novidades, porque o ser humano é isso, o ser humano gosta de novidades, tá? Se você gostou dessa história, curte. Eu achei muito legal, por isso estou compartilhando com vocês.